Uma história marcada por grandes conquistas e pela passagem de grandes jogadores. Paulo Roberto foi lateral pela Veterana na era de ouro do clube, que chegou a disputar o Campeonato Brasileiro em 1979. Na época, o ex-jogador conta que eram 84 times divididos por chaves. Um campeonato eletrizante que continua na memória. Aliás, ficamos num campeonato realmente invicto dentro de casa, não perdemos para ninguém. E aí, quando foi em 81, 80, disputamos a Taça de Prata também. Então foram tempos memoráveis. Paulo atuou pela Veterana entre 78 e 83, mas gostou tanto da cidade que vive até hoje com a família em Poços de Caldas. Andar pelo CT do Ninho dos Periquitos traz uma sensação de nostalgia para o ex-atleta. Ele lembra com alegria de quando o estádio Ronaldo Junqueira, o Ronaldão, foi inaugurado em 1979. Na inauguração foram 3 jogos muito interessantes na época, né? Foi o Corinthians, o Londrina e também o Fluminense. Com a inauguração do estádio, veio uma época de glórias para o clube e os torcedores. Paulo lembra emocionado que eles puderam jogar contra uma das maiores seleções brasileiras de todos os tempos, a de 1982. Na época, o técnico era o saudoso Tele Santana e o time contava com craques como Zico, Sócrates, Júnior e companhia. Aquele dia não sai da memória, a gente até arrepia falando, voltando a falar daquele dia tão memorável, março de 81, onde o Tele Santana trouxe a seleção de 82 para fazer pré-temporada aqui em Poços. E a gente deu trabalho, hein? Foi um jogo que era para ser 50 minutos, ficou 1 hora de jogo e no finalzinho o Tinha arrumou um pênalti lá, onde a seleção venceu por 1-0. Mas é uma data, um momento que ninguém na cidade esquece, e muito menos nós jogadores. A sala dos troféus vai ficar pequena se a Caldense conquistar o título de campeã mineira de 2015. Aqui do meu lado está o troféu de 2002 e naquela época o campeonato era um pouco diferente. Eram pontos corridos e os principais times da capital não participavam da peleja. Nós fomos passando de fase, a final foi chegando, a gente via que seria possível chegar a uma final de campeonato mineiro. E lembra muito tudo que nós passamos em 2002, a equipe também em 2002 era muito unida. A cidade foi a loucura. O time era comandado por Walter Ferreira e fez o último jogo contra o Nacional no estádio Ronaldão lotado. Cerca de 15 mil pessoas contagiaram a equipe, que venceu por 2-0 com gols de Gustavinho e Carioca, se consagrando campeão mineiro de 2002. Hoje, depois de 13 anos, a Veterana é o 9º time do interior a enfrentar um clube da capital em uma final. E pela primeira vez acontecerá em Varginha. Tanto Alex Joaquim quanto Paulo Roberto sabem que um dos grandes responsáveis pela campanha invicta do time esmeraldino é o técnico Léo Condé. O Léo é um estrategista, né? Um treinador que estuda muito as equipes que ele vai jogar contra. A humildade, a simplicidade e a competência do Leonardo Condé. O Léo Condé, na intimidade que a gente chama, de ter montado esse grupo tão homogêneo. Um grupo onde você não tem aí grandes craques, jogadores que antes eram tão renomados, mas que agrupou, né? Teve aí essa junção muito positiva. Para mim é um dos melhores treinadores que tem aí não vou falar nem em Minas, no Brasil. E favorita, eu digo que a Caldense é favorita, porque a campanha diz tudo, e futebol, você sabe, é o momento. E hoje o momento é da Caldense. A Caldense está classificada para a Série D do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, o foco está na final do Mineiro, mas segundo o diretor de futebol da Veterana, por conta da visibilidade do time, alguns jogadores já foram sondados por outros times e o futuro deles ainda é incerto no clube. Nós temos que esperar realmente acabar o campeonato, vamos sentar com os jogadores, aqueles que tiverem alguma proposta, que sigam com sucesso aí a sua carreira, os que não tiver e a Caldense puder cobrir alguma proposta, que fiquem aqui conosco. Tá aí o Alex Joaquim, diretor de futebol da Caldense, um grande abraço, obrigado aí pela parceria. Que timaço em grandes momentos da Caldense, hein, Henrique? Eu me lembro muito bem desse jogo contra a seleção brasileira. Naquela época eu era criança, eu colecionava as figurinhas do Futebol Cards e lembro daquele timaço que a Caldense tinha, Gilberto Voador, Orlando, Jânio Joaquim, pai do Alex Joaquim, Misael, Paulo Roberto, Donizete Laci, J. Lopes, Natal, era um baita de um time e foi um jogão
contra a seleção 15 brasileira. mil pessoas aí nessa final de 2002, hein? Ó, pra você ver, em 2002 a Caldense foi campeã mineira, foi um campeonato diferente, mas valeu. E você vê a presença da torcida lá na cidade de Poços de Caldas. O torcedor da veterana realmente, ele é apaixonado pelo seu time. Sensacional. E agora vai ser campeão em cima dos grandes. Se Gente, Deus quiser. o Arena Alterosa ao vivo termina por aqui. Amanhã a gente volta com o Marlon Santiago, direto de Poços de Caldas. Fique agora com o Alterosa em Alerta e o Ademir Santos. Grande abraço.